Pois é, hoje nós temos uma grande alegria de receber aqui na TV Comunitária o deputado estadual João Leite. O João Leite é muito conhecido da cidade, né? Ele já ocupou vários cargos, nós vamos relembrar aqui, mas pode ser que alguém tenha nascido depois dele, né? E é preciso conhecê-lo. Bom, de qualquer jeito, João Leite faz parte dessa proposta que nós fizemos de entrevistar os candidatos a prefeitos de Belo Horizonte, para que vocês conheçam o pensamento de cada um e como a forma, o método que eles encaminhariam os problemas da cidade. Então, nós vamos lembrar aqui que o João Leite, ele é bacharel em História. Ele foi vereador, aliás, de quem eu fui colega. Minha líder, né? E aí nós aprofundamos uma grande amizade que foi fortalecida nos trabalhos que nós fizemos nos direitos humanos, né? Então, nós fomos colegas na vereança de 93 a 94. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Ele foi secretário estadual da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes e secretário municipal de esportes. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes foi do governo federal na época do Aécio. E a Secretaria Municipal de Esportes, que ele ocupou nos anos de 93 e 94, na época em que o prefeito era o Patrus, né? Ele foi o idealizador de projetos importantes que ficaram muito conhecidos. Se não me falha a memória, os projetos eram dirigidos a crianças, isso mesmo, principalmente, né? Isso mesmo, e a depois, jovens. E aí foram criados os campos de luz. Isso também. Crianças e jovens. E depois também você trabalhou com Casa Lares. Aí eu não lembro se era para adulto ou se ainda era para criança. Criança, né? As crianças em risco pessoal e social. Né? Crianças que dependiam do abrigamento. Uhum. Nós, quando eu entrei, alegria, né? Te encontrar, né? Coisa boa. Pois é. Um carinho muito grande por você, Caiafa, não é? Obrigada. O início da minha vida política, você teve um papel importante. Nos liderava na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Como vereador, a gente era da base do prefeito Patrus, não é mesmo? Como você diz, aquela Câmara não era para amador, né? Não era, né? Pessoal muito preparado. E eu tive uma alegria de servir Belo Horizonte junto com você. Mas aquele tempo de Belo Horizonte, como secretário municipal de esportes no governo do Patrus, nós implantamos 12 projetos sociais ligados ao esporte. Então vamos começar a falar. Vamos falar sobre isso. Eu tenho assim, o maior carinho de lembrar, agora mesmo aproximando aí a Paralimpíada, eu lembro do projeto Superar. Eram escolinhas para criança deficiente. Uhum. Deficiência física, visual, permanece até hoje. Pois é um projeto, um programa tão legal que permanece até hoje, forma atletas paralímpicos. Fizemos o Vida Ativa, que para essa idade melhor, que nós estamos aproximando dela. Eu já estou nela há muito tempo. O Vida Ativa também iniciou em 93 e permanece até hoje. Fizemos os campinhos, o Procampim, uma grande parceria com a Manesma, que doava os tubos. A Sudecap, ela cortava os tubos e soldava e levávamos então a trave, colocávamos no espaço, a prefeitura passava a patrol e uma outra parceria, a gente dava 4 bolas de 4 em 4 meses para as crianças. Para mim é uma alegria passar e ver os campinhos que nós deixamos. Tem ali um campinho, no lugar assim que toda vez que eu passo eu tenho que olhar para ele, subindo a Avenida Vereador Cícero Ildefonso, para ganhar ali o anel rodoviário ou ir em direção a Sete Lagoas, Brasília, do lado direito tem uma favela.
ela cresceu em volta do campinho. No meio da favela está o campinho e o restante está todo ocupado. Foi ocupando, mas o campinho ficou lá. Fizemos as quadras abertas, nós não tínhamos dinheiro para construir quadras, fizemos 200 quadras de rua. E fizemos um time espetacular, que era o time dos adolescentes em conflito com a lei. Aqueles meninos que ficavam no centro de Belo Horizonte. Passavam o dia comigo, nós dávamos treinamento, fizemos uma grande estreia daquele time. Você teve um sucesso grande, assim, imediato, de tirar a meninada da rua? Você lembra disso? Olha, nós fizemos uma coisa, foi o planejamento que nós fizemos. Qual o diagnóstico que tínhamos? O diagnóstico era o seguinte: a Savassi, o centro da cidade, era a grande atração para os meninos, para os adolescentes. Ali eles ganhavam um trocado, cometiam furto, furtavam um bolo numa padaria, a grande atração. Então nós começamos a criar atração para eles onde eles viviam, Sim. Nas vilas, nas favelas. Põe o campinho. Tinha o MEL, Modo de Educação Livre, que eram escolinhas de vôlei, de futsal. Nós começamos a criar atração para a criança e para o jovem na sua comunidade. Ali onde a família está vigiando, o líder político está vendo, o amigo do pai dele, da mãe dele, a amiga está acompanhando aquele menino. Esse menino, e é desse jeito hoje ainda, ele tem que ficar lá, as atrações estão fora de lá. E aí ele sai de lá para vir para a atração. Eu fui criado numa vila. A vila que eu fui criado era muito generosa. No tempo em que a Via Expressa de Belo Horizonte, o Rio Tijuco estava aflorado, não estava encaixotado como é hoje. E tinha as nascentes do rio, eram as nossas piscinas. A gente muito pobre, mas a gente tinha piscina. E tínhamos os campos, era tudo gratuito, era tudo, como dizia minha irmã, lá na Vila Oeste. João, é de grátis, João, é de grátis, é tudo de grátis. Eu fui conhecer o centro da cidade lá com meus 9 anos de idade, porque eu não precisava do centro da cidade. A única coisa que me chamava mais atenção perto do centro da cidade era o campo do Atlético. Eu queria ver um treino do Atlético um dia, lá no estádio Antônio Carlos, onde é o Diamond Mall hoje. Então, o nosso diagnóstico era esse, nós precisávamos criar nas comunidades atração para os meninos ficarem lá. Foi um sucesso, viu? É um sucesso tão grande. Tinha um projeto Dente de Leite, que hoje mudou o nome, não sei mais, mas permanece até hoje com a AGAP, ex-jogador de futebol, dando treinamento para criança em campos de futebol amador, no contraturno da escola. Foi muito legal. E no final, nós fizemos uma Olimpíada em Belo Horizonte. Olimpíada 94, BH, capital do esporte. Olha, nós já tínhamos 1.800 jovens que jogavam vôlei nas nossas quadras abertas. Fizemos um torneio com eles no centro. Vamos emendar esse assunto aí que tem tudo a ver e que você até já começou a falar. Como é que foi o seu tempo de futebol, de jogador? Você foi jogador de futebol, foi goleiro? Goleiro. Goleiro de quê mesmo? Goleiro do Atlético Mineiro, né? Mas aí nós estamos juntos, podemos voltar onde for, viu? Isso mesmo. Bom, então vamos lembrar, o João Leite é candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PSDB. Nós vamos conversar sobre política também, mas por enquanto... então, vamos falar sobre o teu tempo de futebol. Um belo dia eu saí da Vila Oeste para fazer um teste no Atlético. Meu pai me levou. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16. Eu fiz o teste, já jogava no Alvorada da Vila Oeste. Inclusive, na semana passada, o Alvorada completou 80 anos de existência. Nossa Senhora. É muito legal, né? Pelo amor de Deus, consegui encontrar alguma coisa mais velha do que... Essa é a história do futebol amador, tão importante, que nós fizemos, quando fomos secretário municipal de esportes, o resgate da história do futebol amador de Belo Horizonte. Muito legal, né? Todo esse acervo está guardado na Prefeitura de Belo Horizonte hoje. Então, com 16 anos, eu fui fazer um teste no Atlético, passei, fiquei no juvenil do Atlético, e aí começou a minha carreira no clube, lá com os meus 21 anos de idade, passei para o time principal. Com 22 anos, eu estreei como titular do Atlético, um jogo inesquecível, Atlético e Santos, no Mineirão, vencemos por 3-0. O nosso jogador mais querido, Reinaldo, fez 2 gols neste jogo.
E aquele foi um campeonato espetacular. O Atlético foi vice-campeão brasileiro invicto. Nós jogamos todo aquele campeonato e fomos para uma final com São Paulo. Empatamos no tempo normal, na prorrogação, e perdemos nas grandes penalidades, apesar de eu ter defendido 2 pênaltis nesse jogo. E aí eu tive uma carreira longa, Caiafa. Eu joguei 684 jogos pelo Atlético como profissional. Se contar o tempo de juvenil, são mais de 700 jogos que eu joguei pelo clube. Mas joguei também no Vitória de Guimarães de Portugal, joguei no América Mineiro e no Guarani de Campinas. Mas encerrei minha carreira no Atlético. E aí que começa a minha carreira política. Isso mesmo. Pois é. Então, aí deu o quê? Mas contando os anos que você esteve, foi de 16 até 22? De 16 anos de idade, eu joguei até os 37 anos. Ah. Foram muitos anos jogando futebol, profissionalmente, e com muita alegria estive servindo a seleção brasileira também, servi a seleção mineira, tive a oportunidade de conhecer praticamente o mundo inteiro, viajando com o Atlético, viajando com a seleção brasileira e jogando pelo Vitória de Guimarães também, um time do norte de Portugal, da cidade chamada Guimarães. Pois é. Deixa eu te contar. Nós vamos começar a entrar na sua carreira política e como nós já estamos tendo ali um sinalzinho do nosso intervalo... Cartão amarelo. Vai até sobrar uns minutinhos para o outro bloco. Mas eu não quero começar e ter que interromper imediatamente. Pois não, né? Então, nós vamos para aquele intervalo que quem nos assiste sabe que ele é muito rápido e voltamos em 1 minuto. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Pois é, no projeto que nós organizamos aqui, de fazer um tipo de TV comunitária especial, ou palavra ética especial, né? Nós programamos de entrevistar os candidatos a prefeito de Belo Horizonte. E hoje nós temos a honra de receber aqui o deputado estadual João Leite, que tem uma vida muito intensa, tanto em termos de participação, vamos dizer assim, comunitária, né? Quando ele foi do Atlético, quando ele participou do governo do Patrus fazendo os campinhos de luz. Eu lembro que a gente chamava de campinho. Né? Pró-campinho. E mais as casas lares. Bom, enfim, sempre com uma atuação voltada para a comunidade. E depois ele entrou na carreira política e conseguiu um grande sucesso. E por conhecê-lo bem, eu acho que foi até pela posição ética, né, e séria com que ele trata os problemas. Então, nesse sentido, nós vamos entrar agora na discussão da política, e eu acho que muita gente sabe que se eu fosse candidata a prefeita, eu ia ser candidata pelo PT. Então, como ele é do PSDB, aqui nós vamos ter uma conversa boa para vocês, para todo mundo entender o que está acontecendo nesse momento tão difícil que eu acho, né? O João vai falar o que ele quiser, mas então tão difícil da política nacional. Então, João, eu começaria te perguntando isso. O que o João Leite pensa desse momento da política e depois, o que o PSDB pensa desse momento da política? Muito bem, nós estamos vivendo, nesse exato momento agora,
uma certa calma na política por conta de alguns sinais já de equilíbrio da economia. Infelizmente, nós vivemos, e aí muitas vezes, Caiafa, as pessoas falam que política não é bom. E nós passamos algumas experiências na vida brasileira que quando a política ela dá uma desacertada, ela desacerta também a economia, e nós vivemos isso lamentavelmente. Nós não conseguimos ter algo que você, como líder de governo na Câmara, por exemplo, lutava o tempo todo, que é dar governabilidade para o Poder Executivo. Lamentavelmente, nós perdemos a governabilidade no Brasil. Nós perdemos a estrutura, né, que acontecia isso nesse passado recente. Nós vivemos uma turbulência muito grande. O Brasil pode se recuperar? Claro, né? Nós estamos vendo sinais disso, nós precisamos buscar novamente esse equilíbrio e no futuro próximo nós vamos ter uma economia equilibrada novamente. Os brasileiros lutaram muito para ter essa mudança. O Plano Real foi algo importantíssimo. Ah, foi um partido que fez? Não. Inicia com Itamar Franco, né, que nem sempre foi assim de um partido especificamente identificado com um partido. O PSDB ajudou, muitos partidos, mas o povo brasileiro especialmente teve um papel fundamental na recuperação da nossa moeda, na recuperação da nossa economia. E depois vieram os marcos legais para uma boa gestão. A lei de responsabilidade fiscal, né, várias estruturas vieram melhorar a nossa vida. Então hoje, eu espero que para Belo Horizonte, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, né, de recuperação, de governabilidade, ficará o presidente que está aí? Nós não sabemos o que acontecerá. Mas nesse momento, ele conseguiu pelo menos o apoio do Congresso, o que dá a ele e dá um equilíbrio ao país, e isso ajuda Belo Horizonte, Sim. Ajuda os belo-horizontinos. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Será que vale a pena a gente, depois de seguir as regras plenamente democráticas, de estar vivendo, né, com todas as dificuldades da eleição da Dilma, depois de uma eleição que consagra com mais da maioria, e imediatamente o Congresso começou a fazer uma espécie de greve em relação à Dilma. A Dilma não tinha jeito de governar. Eu acho isso, sabe, do ponto de vista da política, isso é uma coisa que não pode acontecer. Na realidade, a história do crime, não apareceu todo mundo, da oposição garante que, no fim, depois das perícias, da coisa toda, não teve o tal do crime que embasaria, né, uma medida tão drástica como o impeachment, né? Então, eu queria te perguntar isso. Será que a gente pode... Por exemplo, nós sabemos quem é o Padilha. E eu fiquei sabendo agora direito quem é o Temer. Eu não sabia das coisas do Temer. E eu não tenho problema de falar, porque a imprensa toda fala. Comprometimento dele lá no Porto de Santos. O tanto de gandaia que esse povo está metido. E agora também sai a denúncia de um personagem importante do PSDB, que é o Zé Serra. Será que nós vamos poder suportar um governo onde todos eles têm conta para acertar com a justiça? Caiafa. Todos eles que eu quero falar, claro. Como diz a imprensa, a Santíssima Trindade. Caiafa, eu não conheço todo mundo. Você, mais do que eu, né, como líder que foi, né, numa Câmara Municipal, no Parlamento, sabe a importância do diálogo. Nós estamos, quer dizer, vivemos, né, porque nesse momento não estamos vivendo isso mais, mas vivemos num momento recente do país uma crise de governabilidade. E, lamentavelmente, né, com todo o respeito que a presidente ela merece, ela não teve esse cuidado, o carinho de tratar. Quem que é o Congresso Brasileiro? Bom, o Congresso Brasileiro, nós sabemos disso, como a Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e todas as assembleias, representa o povo brasileiro, é representação
com todas as dificuldades do povo brasileiro, de cada uma das regiões. Não tem jeito, você sabe disso, Caiafa. Está na minha memória aqui, você correndo dentro da Câmara Municipal, buscando diálogo, acertando, puxando gente, trazendo gente. É desse jeito mesmo. Você sabe mais do que todo mundo. Infelizmente, a presidente não fez isso. Imaginemos nós, às vezes eu gosto de... As pessoas ficam me apertando, né? Você está a favor do Temer? Eu falei assim, eu não votei no Temer. Eu não votei nele. Né? Muitos brasileiros não votaram no Temer. Mas ele veio numa aliança, e uma aliança que não conseguiu governabilidade no país. A presidente, ela está perdendo, né? E o Brasil está perdendo, porque ela não conseguiu algo que é muito caro para vocês do PT. É muito caro. Vocês sabem fazer isso muito bem. Governabilidade. Ela não teve paciência, que vocês sempre tiveram, para conversar com os diferentes. Nós sempre conversamos, Caiafa. Pois é, agora nós vamos fazer o seguinte. Sim. Nós vamos lembrar que você é candidata a prefeito de Belo Horizonte. Também. E eu quero voltar a BH. Conversa para cá. E eu já quero te convidar, mas tem que ser lá para frente, para um dia você vir aqui para a gente discutir política. Vou ter o maior prazer. Nesse nível que nós estamos conversando. Claro. Por exemplo, eu vou te contar coisa que eu sei que a meta subiu de 119, parece que era com a Dilma, para 170, que foi o preço pago por essa história passar no Senado, né? Mas aí vai ser outra história. Claro, com o maior prazer, Caiafa. A não ser que você queira. Com o maior prazer, né? Não, que você agora quer vamos falar de BH. Agora eu quero... No nosso coração. Pois é, eu quero ser ética com você e voltar à discussão para Belo Horizonte. Eu queria que você me falasse, eleito prefeito, quais são as suas prioridades, o que você pensa a respeito dos problemas principais de uma cidade como Belo Horizonte? Caiafa, eu acredito que todos merecem muito mais em Belo Horizonte. Podem ter muito mais, né? As pessoas podem ter muito mais em Belo Horizonte. Eu acredito. Como? Tendo mais saúde. Nós estamos, no nosso plano de governo, nós estamos com 3 eixos. O primeiro eixo é a cidade cuidadora. Eu tenho conversado com os médicos, eu tenho ido nos hospitais, eu tenho visto a situação. Não é possível, Caiafa, gastarmos de todo o dinheiro da saúde, 58% em internação e cirurgia, e só 5% em prevenção. Que coisa, né? É um desastre. Concordo com você plenamente. É um desastre. Então você vai na unidade básica de saúde, não tem como medir a glicose daquele que tem uma doença crônica que se chama diabetes. O que vai acontecer com o diabético se ele não tiver um controle? Ele vai ser internado, ele vai ser amputado. É muito triste o que está acontecendo em Belo Horizonte. 5% apenas em prevenção, nós vamos virar esse jogo, não é? Nós temos que investir na prevenção. Nós vamos criar, nós estamos chamando de Cuida BH, nós vamos criar um acompanhamento individualizado dessa pessoa diabética, do hipertenso, individualizado, nós vamos ter o acompanhamento dele, porque se nós o acompanharmos, ele não será um cliente da população de Belo Horizonte numa mesa cirúrgica, que custa muito mais caro. Claro. Então, esse é um ponto importante da saúde. Depois, a segurança pública. Entra prefeito, sai prefeito, o problema de Belo Horizonte é a segurança pública. Ninguém quer investir, está todo mundo com medo de estar nas ruas, os crimes estão acontecendo, estão muito ligados ao uso das drogas, ao tráfico das drogas. Uma cidade no mundo, ou várias cidades, mudaram por causa do protagonismo do prefeito. Eu serei em Belo Horizonte esse protagonista. Eu vou assumir a segurança pública em Belo Horizonte. Como é que nós vamos fazer? Investindo muito em prevenção. E aí que você já tem uma boa experiência. Nós vamos criar algo que eu estou chamando de Vila Olímpica na Vila. Nós vamos criar uma atração na vila, na favela, para esses meninos, para esses jovens, que eles não vão querer saber de Savassi, não vão querer saber do centro da cidade, não vão ter tempo, porque nós vamos ligar o campo de futebol, a quadra, a piscina, com a escola que está próxima e com a unidade básica de saúde. Tudo junto.
Vai ser uma grande atração para esses meninos. Vai ter o atletismo, vai ter o futebol, vai ter o vôlei, vai ter o basquete. Nós vamos formar atletas, vamos formar homens, vamos formar mulheres com a contribuição da escola, da saúde e também com a contribuição de algo que é importante mais. Eu contava para você que eu sou do tempo que criança pobre em Belo Horizonte nadava de graça e jogava futebol de graça, fazia esporte de graça. Eu quero que volte esse tempo, essa Belo Horizonte, né? Eu acredito, sabe, Caiafa, que todos podem ter uma vida melhor. As crianças de Belo Horizonte podem ter uma vida melhor. Nisso aí também nós queremos universalizar a educação infantil. Ô, João, sem querer parecer que eu estou querendo pisar em cima das coisas, mas eu estou muito preocupado com o que a imprensa anda soltando, né? Que o interino vai cortar verbas exatamente de educação e saúde e também as universidades, por exemplo, a universidade já deu até o percentual, 31. Não sei se é realidade ou não, se já virou decreto, se já foi, para o quê, né? Mas você acredita que você vai ter recurso? Tem que ter. Para trabalhar? Imagine que em Minas Gerais, nos governos aí, da presidente Dilma, do presidente Lula, nós ficamos em 15º lugar em repasse da saúde. Nós não tivemos repasse para o nosso metrô, por exemplo. Nós não tivemos repasse para a construção de novas unidades penais. Interessante, muitas vezes assim, não tem dinheiro. Outro dia teve um problema no Rio, apareceu dinheiro. Aparece o dinheiro. Minas Gerais não pode aceitar, Belo Horizonte não pode aceitar ser 15º em transferência de dinheiro para a saúde. Imagina, Tocantins, né, não tem a densidade demográfica que Minas Gerais tem, está na frente de Minas Gerais no recebimento de dinheiro de saúde. Eu seria um protagonista. Eu vou buscar esses recursos para a saúde. O segundo nós temos que chamar de cidade dinâmica. E aí é investir mesmo numa agência de desenvolvimento econômico. Vamos investir também numa cidade com economia criativa. Você fala sempre disso. Nós temos tanta coisa bonita em Belo Horizonte, né? Nós temos a moda. Belo Horizonte é um polo da moda, não é mesmo? É verdade. Nós temos tecnologia. Aqui do nosso lado está o San Pedro Valley, não é? As startups. Nós temos uma cultura, né? Nós temos galpão, corpo, giramundo, não é mesmo? Nós temos uma culinária maravilhosa. Quando eu encontro com as pessoas, elas falam assim, Minas Gerais, Belo Horizonte, aquela culinária. Outro dia me ofereceram em São Paulo um pão de queijo. Aí eles falaram, o que você achou? Eu falei assim, esse queijo não é da canastra que vocês usaram no pão de queijo. Tem que ser da canastra? Tem que ser da canastra, não é? O queijo do Cerro é para outra coisa, o queijo da Zona da Mata é para outra coisa, né? Nós sabemos, né? E as pessoas amam isso. Então nós vamos fazer a cidade dinâmica. E por fim, a cidade transparente. A auditagem no processo. Cada cidadão, cidadã de Belo Horizonte saberá quanto é que nós estamos gastando em cada obra, em cada contrato. Pois é, ô João, eu ainda queria fazer umas perguntas para você. Nós voltamos, né? Faltou a gente Encontrar conversar com você um pouquinho. é um prazer. Faltou a gente conversar um pouquinho sobre transporte, né? É mesmo, importante demais, né, Caiafa? Mas aí você vai fazer panfleto, né? Uns assim, mandar umas cartinhas aí pro pessoal. Então aí... Tem que ver se pode. Nada pode nessa campanha, Caiafa. Mas vamos ver, né? Vamos ver, o que vai acontecer. Vamos ver. Pois é, então nós tivemos aqui um grande prazer de entrevistar o João Leite, muito conhecido de gente da nossa idade, e um pouquinho para baixo, assim, até chegar ali nos 40, né? Mas nós tivemos realmente um prazer de apresentá-lo para o resto da cidade e também apresentar de uma maneira muito especial agora, que ele é candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PSDB. Então, até a próxima, se Deus quiser.